vocês! Hoje mais um clipe mensal da Trinocast. Conteúdos de economia e mercado imobiliário. Fala pessoal, muito bem-vindos todos aqui ao nosso Trinocast. Hoje, pessoal, tô eu aqui, o Felipe Cunha, para quem não conhece a gente aqui, eu sou um dos especialistas aqui da Trino, tô com o Carlinhos aqui também, que é o nosso CEO. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre mais um clipping de mercado. A gente anotou algumas notícias aqui, são 10 notícias aqui que a gente levantou, que são bem interessantes para todo o mercado aqui financeiro e principalmente para o mercado imobiliário, que é onde a gente acaba atuando com mais força aqui. Então, para você que está aí vendo agora, já curte esse tipo de assunto financeiro, gosta de estar se antecipando aos movimentos do mercado, está por dentro dessas notícias, faz o seguinte, cara, já aperta o likezinho aí, dá uma inscrição para a gente também, dá esse voto de confiança para a gente, que eu aposto que você vai gostar muito desse conteúdo que a gente vai colocar para cá, e ativa aí o sininho, que aí quando a gente tiver uma notícia nova dessa, você já é notificado na tua conta do YouTube. E pessoal, fica com a gente aqui até o final, porque no último bloco a gente vai dar um insight bastante interessante. Então vem! Vamos lá, cara. A primeira notícia que a gente tem aqui, Zura, é a queda da Selic. A gente já teve os primeiros cortes da Selic esse ano. Ela veio para 14,75%, agora 14,5%. E aí, o que acontece? A gente já mais ou menos sabe o que acontece, né? É unânime, né? Quando os juros começam a cair, o preço dos imóveis começa a subir. E isso a gente já tem várias notícias que a gente vai botar aqui em contexto para a galera entender o porquê que a gente chega nessas conclusões. Mas o grande negócio é, o que acontece? A gente tem a inflação, né, que é a subida de preço das coisas que a gente compra em casa, né, aquela nossa compra de supermercado. Inclusive eu tenho um estudo aqui que depois a gente fala dele. Legal. Mas a gente vê o nosso preço das compras de mercado, o preço do aluguel, o preço das coisas subindo. E isso aí é controlado pelo Banco Central. Ele corta lá a inflação, ele corta os juros, ele usa os juros como uma ferramenta ali para ele regular essa inflação, para a gente não ter preços disparando aí, a gente acabar ficando sem poder de compra. É só fazer um breve resumo aqui para a gente não se estender. Os juros, pessoal, para quem não conhece, é o custo do dinheiro. É o quanto que o governo está disposto a pagar para aquela pessoa que empresta o dinheiro para ele. E ele vai fazer toda uma relação com aquela atividade econômica. Quanto menor os juros, mais as pessoas vão estar dispostas a investir. E isso é uma ferramenta para controle de inflação. E a inflação é o custo do aumento de preço. É aquele cafezinho que a gente tomava R$1 e que hoje a gente paga ali, a gente acabou de voltar no café e a gente pagou R$10 no café. Então a gente tem alguns impactos aqui acontecendo nessa queda dos juros. Então a gente tem permissão agora para a gente ter taxas de financiamento mais baratas. A gente tem diversas coisas que se encaminham através dessa decisão do Banco Central de cortar juros, tá? Uma pergunta para você. A gente está vivendo isso agora, né, Fê? A gente está vendo os juros começando a cair, mas assim, me fala aí do mercado. O mercado já esperava esse corte há muito tempo? Está no tempo certo? O que você acha aí? Na verdade, o mercado ele esperava corte. Acho que ele esperava até mais agressividade no corte, porque o final do ano passado veio um pouquinho menos de inflação e tal. Mas aí esse ano a inflação reapareceu, a gente sabe algum dos motivos, a gente inclusive listei eles aqui para falar, mas um dos pontos mais importantes aqui... Mas assim, até falar um parênteses aqui, o mercado ele esperava corte há muito tempo. Eu lembro, a gente está agora em ano de eleição, e eu lembro que na última eleição existia uma guerra ali falando que o presidente do Banco Central estava fazendo um complô contra a economia do Brasil e tudo mais, então assim... Pelo menos, pessoal, essa queda de juros ela já era esperada há uns 4 anos. Verdade. A gente está aí orando por ela. E na real a gente sabe que para um presidente ou para um governo, qualquer que seja, de direita, de esquerda, o sinal de corte de juros ele é muito positivo perante a população, porque o dinheiro fica mais barato, só que aí a gente vem para o segundo ponto, que vai bater aonde eu fiz aquele estudo e acaba mostrando algumas coisas bem interessantes para a gente aqui, né? Que é
o IPCA 15 veio acima do esperado. Então, assim, enquanto tem uma pressão do governo, principalmente em ano de eleição e tudo isso, como você falou, é uma pressão do governo, tipo assim, pô, cara, dá espaço, corta os juros aí e tal. E aí, quando a gente vai ver os dados do IPCA 15, a gente começou a ver esse IPCA 15 vindo bem acima do esperado. Isso motivado porque a guerra lá no Oriente Médio, aumento dos preços de petróleo, acaba desencadeando aumento de preço de tudo que vem embaixo, e praticamente tudo que a gente usa hoje, a camisa... derivado, né, da a gasolina, camisa, esse né? telefone, esse notebook, essa câmera que vocês estão E vendo se não aí. é derivado do petróleo, existe ali o transporte, a logística que precisa daquele petróleo para ser transportado. Então, assim, a cadeia toda... A soja, né? O pessoal fala assim, mas por que a soja tem que ver com o petróleo? Então, assim, é usado gás natural para fazer fertilizante e tudo mais, e aí o fertilizante que faz hoje no agro ter esse nível de produção que tem hoje, cai o nível de produção, aumenta o preço da commodity, e esse preço vem bater na gôndola do supermercado. Tá aí o IPCA 15 vindo acima do esperado. E aí já... Assustador. E já corta um pouquinho aquela expectativa, né, da gente ter, como você falou, o mercado todo esperando o corte de juros. A gente está esperando há 4 anos, aí quando começa a cair os juros, balde de água a gente fria. toma esse balde de água fria, falando, opa, pera lá, não tá tão confortável assim para continuar a queda de juros. Então, pessoal, a gente já viu no mercado financeiro, né, que a gente tem um mercado dos futuros. Sim. A gente já viu a curva lá inclinando desde a semana passada, antecipando até esse movimento do IPCA. Aí eu vi esse bloco e falei assim, cara, tem um negócio aqui que eu acho que é legal a gente ver, um ponto que eu defendo já há muito tempo, acho até que tu já viu eu falar isso milhões de vezes, acho que o JP aqui já deve ter visto também eu falar isso algumas vezes. Falei, cara, a nossa inflação, ela não é a inflação do IPCA. A minha inflação, a tua inflação, principalmente uma pessoa de classe média. Com certeza. Ela não é o IPCA. E eu falei assim, cara, vamos provar isso? Eu peguei ali botei no Google ali para me dar um encarte aí de 2015 de supermercado, padrão. Peguei lá nas imagens, peguei um encarte lá que tinha, a gente sabe que encarte de supermercado geralmente vem os produtos da cesta básica, geralmente vem os produtos mais comerciais, onde o supermercado brigou mais com o fornecedor por preço, e aquilo ali são as promoções. Então imagina só, peguei bons preços ali de um encarte de supermercado de 2015, e aí comparei com os preços de agora. E eu fiz isso tudo hoje, graças a Deus a gente tem a inteligência artificial que facilita muito a gente. Que ajuda. Ela conseguiu, inclusive, ler o encarte, já selecionar tudo para mim em planilha, e eu pedi também para ela fazer o seguinte, uma coisa que a gente vem batendo aqui, que é o shrinkflation, né, que é a reduflação, né, chamada de reduflação, para quem está vendo a gente aí. Vai entender que você viu você já tinha visto essa coquinha pequenininha, o requeijão agora é um requeijãozinho, o biscoito é um biscoitinho, então você viu que vários produtos eles tiveram um esmagamento de gramas, de quilos. E aí eu precisei falar, cara, não dá para comparar, né, a Coca que a gente comprava em 2006 com a Coca que a gente compra em 2026, só o preço, se a Coca antigamente tinha mais ml. Então a gente tem que comparar o custo do ml, né? Acho que foi esse estudo exatamente. Que você fez. É uma Coca de 350 ml, não dá para comparar agora com uma Coca de 267 ml, sei lá. Com então, certeza. Grande parte dos produtos receberam esse tipo de, vamos dizer assim, um deságio de produto. Quando não também, pessoal, quando não na própria fórmula, né? A paçoca que a gente come hoje é uma paçoca completamente diferente de 30 anos atrás. Na qualidade. Sabor. Paçoca. Sabor sorvete, sabor chocolate. Vocês estão vendo aí agora, né, que tá saindo notícia agora, os órgãos reguladores aí estão falando, cara, precisa olhar isso urgentemente. Não fala agora que você está vendendo chocolate, porque você está vendendo um produto achocolatado. Então, quer dizer, tá abaixo do nível de cacau que precisava ter. E isso tudo que a gente está falando aqui, vou pegar aqui só uns exemplos aqui para a gente ver. Olha, o quilo do A100 em 2015 estava R$ 13,98. Hoje o quilo do A100 saindo a R$ 42,00. Uma inflação sobre o peso, né? Então eu estou comprando quilo com quilo de mais de 200%, tá? Então a gente tem aqui ela versus o IPCA no período de 126% acima do IPCA, ou seja, nessa cesta de produtos aqui que eu coloquei, que tem desde arroz, feijão, leite, café,
A cesta básica, galera, de uma família normal, de uma família de classe média que vai lá, sofre todo mês para ir fazer suas compras e tal. A gente teve, Zura, ali uma inflação acumulada de 151% versus 73% do IPCA nesses últimos 10 anos. Então, quando a gente vê isso, o pessoal sente assim, nossa, o meu salário ele é corrigido pelo dissídio, que é uma base que vem de índices de inflação. Ele calcula o índice de inflação e reajusta o salário da CLT das pessoas e tudo mais, as horas trabalhadas das pessoas e tal. E a gente vê que essa correção ela foi insuficiente para a inflação apresentada. Tá aí o dado do supermercado. Eu não estou nem falando ainda de gasolina que você bota no carro, custo dos transportes, da energia, que tudo isso disparou muito mais do que 73% nos últimos 10 anos. Quem que tá errado nisso aí, cara? Alguma coisa... Quem que tá mentindo pra gente? Fala pra gente aí. Por isso que a gente tá aqui. Exatamente, por isso que a gente está aqui mostrando a fundo, até para tirar aí essas questões e como que é importante, né? É uma conversa que eu falo isso com os nossos clientes, falei hoje com o Felipe também. Cara, como que eu me protejo para uma inflação que é muito maior do que os números que são apresentados? Então, assim, eu preciso me proteger porque eu tô com 42 anos, mas eu quero me aposentar com 60, então eu tenho 18 anos aqui para montar o meu colchão, que tem que estar protegido dessa inflação maluca. Exatamente. Isso aí, se a gente projetar, que eu não fiz a conta ainda, mas isso aqui tá dando mais de 7, 8, às vezes 10% ao ano de inflação em cima de um encarte de supermercado. Vou refrisar de novo. Isso aqui foi só um exemplo, mas se você pegar uma família de classe média, que ganha aí até seus 15 mil reais, tem 1, 2 filhos, cara, praticamente toda a receita dela, ela vai 100% destinada a consumo. Seja no aluguel, IPTU, IPVA de carro, gasolina, consumo de supermercado, plano de saúde e tudo mais. E tudo isso subiu muito. Então, quer dizer, para essas famílias de classe média, essa inflação ela bate muito mesmo. E a pessoa fala assim, cara, o que está acontecendo? Pô, meu salário teve reajuste. Mas agora o meu supermercado que eu gastava R$600, eu estou gastando R$1.600. A pessoa começa a ver que essa pressão de preço está esmagando ela e o salário não acompanha. Quer dizer, o preço eleva muito mais rápido do que a parte do salário, né? E isso daí é um fator que eu costumo até falar para a galera, olha, você está achando hoje que renda fixa te dando 14,5% ao ano é maravilhoso, mas você tem que ver, na verdade, qual que é a tua inflação. Porque não adianta tu pegar a inflação linda e falar, nossa, eu estou ganhando 10% líquido ao ano, real, em vez de nominal, o nominal é 14,5%, o real desconta a inflação, vai dar lá uns 10%. E isso não é verdade, cara, para a grande maioria das pessoas que têm capital investido, principalmente estou falando de classe média para cima, não vai ser verdade. Você vai, ou você toma mais risco e alcança maior retorno, ou você vive nessa enganação que a renda fixa está te dando 1% ao mês, só que na real metade disso está indo embora na inflação. Mesmo quando você compra um IPCA+, você está com risco, né? Você não está protegido integralmente da inflação, né? Pelos seus Porque ele vai corrigir por esses 5%, e a gente está vendo que foi muito mais que 5%, né? Esse que é o negócio. Vamos agora para um outro ponto que a gente levantou, com queda na Selic, a gente viu então que os bancos voltam a facilitar o financiamento. Muito bom. Tu que ainda é um especialista nisso, fala pra gente aí o que mudou, Carlinhos. Isso é muito legal, cara. Assim, a gente que é apaixonado pelo mercado de crédito, né, e a gente vê que ele movimenta, né, grande parte da economia. A gente já começou a ver uma redução. Como é que foi o primeiro movimento? Os bancos começaram a reduzir as taxas, inicialmente com os clientes de rating maior. Agora eles começaram também a baixar para os ratings menores, ainda nenhuma mudança brusca, porque não tem espaço para isso, o custo do dinheiro está alto, mas a grande mudança foram duas questões que, para mim, são um farol muito grande. Que a primeira é o percentual financiado. A gente teve uma instituição especificamente que já começou a financiar 90% do valor de avaliação ou de compra e venda. Então o cara tem que dar 10 de entrada. 10 de entrada. Imóvel de 1 milhão, ele consegue financiar 900 mil. Ele abre a carta lá e tudo mais. E um outro ponto bastante relevante é em relação ao comprometimento de renda. Aquele camarada que ganha uma renda de 10 mil reais, normalmente, na CNTP dos bancos... Era 30%. 30%, 35%. Eles subiram para 40%.
Isso aí é um aumento de 20% a Caramba. 33% no comprometimento da renda. E isso dá um poder de disposição imobiliária para o cliente muito maior. E eu gostei muito daquela sacada que você trouxe. Por que os bancos fazem isso, cara? Não tem muito risco para o banco? Pô, por que o banco não é bobo, pessoal? Se tem uma coisa que eu aprendi nos meus 25 anos de mercado financeiro, é que banco não joga para perder. E aí eu falo, pô, qual que é o risco do banco aqui se ele está emprestando 90% do imóvel? Ele se antecipou ao mercado, o mercado nem caiu os juros ainda, ele já começou a abrir, vamos dizer assim, abriu as pernas. Cara, porque assim, há meses atrás, eu não estou falando nem de um ano, meses atrás, a entrada era 30. Você lembra que estava em 20 na caixa, aí deu problema de funding, aí eles subiram para 30 porque não tinha dinheiro no mercado. Ó, só o filé do filé, não quero, nem quero emprestar. Mas se quiser muito, te empresto 70%. Começa com 30 e vamos para lá. Aí descendo para 20 de novo e agora tem instituição fazendo a 10. Isso aí é um grande movimento. Mas a minha pergunta para você, tu não respondeu ainda. A minha pergunta se o banco tá nessa... Pô, olha só, o cara tá pegando um imóvel de 1 milhão. Tá? A minha dúvida é a seguinte, vou te fazer a pergunta mais rasa possível. O banco, eu estou comprando imóvel de 1 milhão, o banco vai me emprestar 900 mil, só que o banco não entra para perder. E aí eu financei 900 mil, tive um problema daqui a um ano, paguei lá os juros e tudo mais, foi pelo dinheiro que ele me emprestou, mas agora o banco tem um ativo que vale 1 milhão, que ele me emprestou 900 mil e que ele vai botar leilão. Ele vai perder dinheiro nessa operação. Aí é o que a gente imaginou ali, a gente não tem certeza, mas a gente vê os dados, a gente começa a confabular o que pode estar acontecendo. Mas, cara, tem muita... Primeiro, tem muito racional. Aquilo que tu me falou aqui nos bastidores, assim, tem muita lógica. Tem um banqueiro grande aí, de uma instituição grande aí, né? O André Esteves, ele está comprando o Rio de Janeiro inteiro. Do BTG, que está comprando muito imóvel no Rio de Janeiro, isso é sabido já pelo mercado. Tem notícia aí no jornal, se vocês procurarem saber. Os bancos abrindo essa linha de crédito aí, quer dizer, eles estão já sentindo que esses imóveis vão valorizar de preço. E aí o risco deles, se ele falar assim, cara, em 5 anos, se esses imóveis dobrarem de preço daqui a 5 anos, e eu tiver que resgatar, 30% desses imóveis como perdimento ali, né, de clientes que ficaram inadimplentes, não conseguiram pagar e tal, ele vai ter uma retomada de imóveis, só que não mais aos preços de 26, agora aos preços de 2030, 2032. Olha que sacada que o banco está tendo. Ele está te emprestando 90%, isso aí para mim... Ele vai ganhar dinheiro se ele perder. Exatamente, mesmo perdendo, ele já está enxergando que o imóvel está barato, então o risco para ele é muito menor pelos valores de mercado. E outra relação que me mostra isso também com muita clareza é que, cara, quando eu vejo aqui no Rio de Janeiro, né, na região que a gente mora, eu estou indo para São Paulo toda semana, eu vejo uma coisa que é uma relação que me incomoda muito, que é a seguinte, o preço dos imóveis usados, eles estão com uma distância muito grande do preço dos imóveis de lançamento. Então, assim, lá no meu condomínio, o preço o metro quadrado custa 15 mil. Do lado do meu condomínio tem um imóvel sendo lançado, ou lá dentro do meu condomínio tem um imóvel sendo lançado a um preço de 23, 25. Vamos partir para o bloco 4 agora, que o que você já levantou aqui é exatamente então, o assunto vamos do bloco 4, que é o INCC dispara e pressiona o mercado. Esse é um dos pontos do que você levantou, que é o maior motivador do que está acontecendo. Geralmente no mercado, o pessoal acha que baliza o preço do mercado é ao metro quadrado, mas não. O que baliza o preço do mercado imobiliário, principalmente residencial, é o custo de você fazer um imóvel novo naquela região. Porque se hoje eu começo um lançamento, tem uma planta que eu boto à venda e tal, tu sabe que no lançamento eles já se protegem. Até o final da construção do imóvel tem reajuste pelo INCC nos lançamentos. Por quê? Se amanhã o cimento dispara, e se o Trump tranca de vez lá e nunca mais vai sair petróleo lá daquela região? Então a gente vai ter umas loucuras aí em preços de insumos das obras. E a gente está vendo também a dificuldade que está em arrumar mão de obra e como? Qualificada, assim, até desqualificada, tá ruim, e qualificada tá pior ainda. E aí eu também tenho uma linha de pensamento em relação a isso. Acho que o preço que se paga hoje na nossa mão de obra, não estou falando que ele é barato, mas ele está desajustado com outras atividades. Não adianta hoje a gente ficar reclamando, o pedreiro não quer mais ganhar um salário mínimo. Não, cara, se ele desce ali na esquina e pega uma bicicleta e começa a fazer entrega
No iFood ele ganha muito mais que o salário mínimo, fazendo a hora dele, sem carregar um monte de peso nas costas, sem estar trabalhando debaixo do sol quente, sem todo o risco envolvido, né, numa operação de obra que tem uma insalubridade grande e tal. Então, assim, a expectativa é que se a gente está baixando o Selic, a gente está com problema de inflação, a gente está com problema de remuneração, porque o pedreiro não quer trabalhar pela mesma remuneração, é uma questão de remuneração. Com certeza. Se você aumenta a remuneração, você aumenta o custo também do imóvel. Então, o imóvel novo, ele baliza o preço dos antigos. Só que isso aconteceu muito recente, cara. Essa subida rápida de preços, de custos de coisas, inflação e tal, ela subiu muito rápido. Ainda essa pandemia, ela deixou o mercado inflacionário disfuncional. Disfuncional. E a tendência é que isso se reajuste. Tipo, o imóvel usado vai sempre buscar o preço, vai buscar o preço do metro quadrado que está sendo vendido no imóvel novo. Legal. Mas fala para o nosso público aí, Felipe, quais são os itens da cesta do INCC, né, que é o Índice Nacional de Construção Civil. Gostei muito disso que você falou e eu concordo plenamente. Assim, a construtora ela tem essa proteção no INCC, porque é isso que vai garantir que a obra vai ser completa, concluída sem muito risco. Mas quais são os itens que ficaram mais caros aí no mercado? O que aumentou muito de preço, assim, você sabe falar para mim ou não? Cara, teve cimento, no geral o material ficou caro, PVC... mão de obra, né? Mão de obra é o principal. O pessoal usa petróleo em obra ou não? Muita coisa, né? Você não manda... Nenhum caminhão chega na tua obra sem diesel. Já começa por ali. Então, na composição de quase todos os itens derivados de plástico, então PVC, toda a parte de elétrica, toda a parte de ferragens também, porque o transporte é feito... Então, assim, o petróleo ele acabou pegando preço em tudo, né? E a escassez de mão de obra já vem há um tempo já gritando. Agora, tendo mais ímpeto de estímulo para fazer mais construções, isso vai ficar mais difícil. Você só tem uma solução: ou aumenta o preço que se paga ao pedreiro e traz gente de volta para o mercado para trabalhar, ou os prazos das obras vão ficar loucos e, consequentemente, o preço... Só que quem trabalha, geralmente, os construtores, incorporadores, eles têm um cálculo financeiro muito bem feito. Então não dá para você hoje pegar dinheiro a crédito num juros que está gigante e entregar a obra daqui a 4 anos. Você precisa para isso fazer sentido, você precisa ganhar eficiência e entregar essa obra dentro de um prazo. Porque senão o dinheiro custa muito caro, né? Então a gente está encurralado. Não vai dar para fazer uma obra de 4 anos, vamos ter que continuar fazendo obras em 2 anos, ali, imobiliárias, 2, 3 anos, e o preço vai ter que ser repassado para o consumidor para que essa obra seja entregue nesse prazo. Senão não tem muito mais para onde a gente correr. Então, o INCC também é um dos fatos, eu acho que é legal a gente levantar aqui, que é um dos fatores que fazem correção na carta de consórcio. E aí... São 2 pontos aí que eu gosto de falar bastante para o nosso cliente, é que toda vez que eu estou numa reunião com os clientes, né, eu falo o seguinte sobre o INCC. Antes da contemplação, o INCC ele joga muito a favor do comprador da carta de consórcio, porque aquela correção está protegendo o valor de crédito dele para a compra do imóvel dele. Se eu tenho R$1 milhão numa carta, faz uma conta assim. Se o INCC for 5%, o seu crédito vai ser reajustado para R$1,50 milhão. Então, 50 mil reajusta no crédito. Exatamente. E na parcela, quanto que... 5% também. Também na parcela. Exatamente, a matemática ela é toda simples. Agora, tem 2 poréns. Como a gente trabalha com estratégias de alavancagem, quando eu estou usando essa carta para venda da carta, o INCC, para mim, eu só vejo ponto positivo. Agora, se eu estou comprando um imóvel para aquisição, aí às vezes eu compro em outra administradora que eu tenho uma proteção numa correção máxima, ou de 5%, ou de 3%, ou de 10%, eu posso calibrar de acordo com a minha estratégia. Então, por isso que a gente sempre fala, né, da importância de você ter um especialista que vai te dar um suporte, uma explicação na escolha do produto mais adequado para você. Sim, e esse reajuste na parcela, às vezes a pessoa... Às vezes machuca. Machuca, né? Na pandemia a gente teve um INCC de 20%. Imagina você pegar a tua parcela de R$1.000 e passar para 1.200.
machuca. Ninguém teve um acréscimo salarial de 20% na pandemia. Sim. Salvo exceções, mas salário mesmo, quando a pessoa é CLT... Na verdade, as pessoas perderam renda na pandemia, né? Isso que foi o mais difícil, né? Então, exatamente. Era de uma ponta as pessoas perdendo renda e na outra subindo o preço das coisas. Exatamente. Então assim, é um caminho que a gente não pode fugir, é um fator de reajuste que, na verdade, ele mais protege do que machuca. Com certeza, como a gente está falando de um produto... Tem dois poréns aí, né? Quando você compra para investimento, ou mesmo para moradia, você tem que pensar o seguinte: você está comprando seu imóvel para aluguel. Ou você vai colocar ele para alugar, ou você está saindo de um aluguel, concorda? Sim. O teu aluguel, ele tem correção do IGPM, que corre junto, bem similar com o INCC. Eles andam parecidos. Então, assim, você quando compra teu imóvel para moradia, você está saindo de um aluguel que estava no IGPM, então você saiu você continuou num consórcio com INCC, mas você saiu de um aluguel que estava no IGPM. E no caso de você comprar o imóvel para alugar, você tem a proteção. Então, como o consórcio ele é um produto de planejamento, o INCC ele é muito positivo, uma vez que ele garante, te protege o seu poder de compra no seu imóvel futuro no momento da tua contemplação. Porque ninguém sabe o que vai ser contemplado no primeiro mês, no segundo mês ou no terceiro ano. Eu gosto de pensar da seguinte forma. Antes da contemplação, o INCC ele mantém ali teu poder de compra, obviamente você paga mais por isso, mas ele está mantendo o teu poder de compra ali para o teu projeto. Pós-contemplação, ele continua corrigindo o teu ativo, mas não mais somente pela parcela, mas o próprio ativo, porque não adianta eu falar, nossa, comprei imóvel de 1 milhão hoje. Se o INCC subiu 5%, o meu imóvel, seja a carta o imóvel, subiu os mesmos 5%. Perfeito. Então, na verdade, eu estou sempre redeado ao INCC. Geralmente eu até gosto, cara, de quando o assunto entra em INCC, eu falo, cara, não se preocupa com INCC para fins da tua valorização patrimonial. Se preocupa com INCC para tua capacidade de pagamento. Porque o mensal ali que pode ser que te machuque, mas se eu estou pagando 5% a mais, mas estou recebendo na outra ponta 5% a mais, essa conta meio que se fecha. Perfeito. Bloco 6. Mercado imobiliário continua resiliente. Mesmo com juros altos, a gente está vendo vendas continuam acontecendo, investidores saem comprando e o aluguel continua pressionado. Imóveis continuam sendo proteção patrimonial, estoque reduzido em algumas regiões e ainda tem, com isso, expectativa de valorização futura também. Tá bom. Assim, a gente mostra, o que a gente vê aqui com essa reflexão, que eu acho que é bem clara, é que mesmo mediante há muitas confusões do mercado, a gente passou por uma pandemia, a gente está passando por 3 guerras pós-pandemia, a gente teve Ucrânia e Rússia, a gente teve Estados Unidos com o Irã, a gente está tendo várias confusões. Teve um flerte com Coreia do Norte uma época, flerte com China. A gente está vendo o petróleo disparar, o petróleo estava sendo negociado o barril a $60. Hoje, se você pegar a cotação, não sei nesse exato momento, mas hoje de manhã estava $110. Teve um aumento de quase 100%, mas mesmo com toda essa confusão, a gente tem uma tranquilidade muito grande quando a gente fala de imóvel, né? Você vê a resiliência do imóvel, a tranquilidade do teu aluguel ali sendo pago, a tranquilidade do seu imóvel estar sendo reajustado acima da inflação. Então, assim, é um produto, é um ativo que ele não pode ser descartado dentro da sua carteira de ativos, de investimento. Assim, essa é a única certeza que eu tenho. É impressionante, né? A gente fala que o tiozinho do terreno, ele não erra, cara. É impressionante. A gente tá passando por um momento que em outros momentos eu acharia, cara, pô, ferrou, vai parar a construção, vai não sei o que lá. E nada, cara, tá tendo lançamento aí, estão secando o mercado. E o aluguel, mesma coisa, né? Porque não adianta só você falar assim, beleza, o preço do imóvel subiu, que é o meu ativo, mas e a minha renda passiva, que é o aluguel, né? Nós que somos aqui investidores de imóveis, é o que a gente bate muito na tecla aqui, o legal é que o aluguel ele tá na mesma batida, e eu digo mais, quando eu pego o aluguel do meu apartamento em 2016, tava lá R$3.000.
Hoje o aluguel no meu apartamento, no meu prédio, está 7 mil. Subiu mais do que 100%, 133%. Muito acima da inflação. Eu tenho dados aqui de 2015 para 2026. Fala aí, só para você ter uma ideia. Corroborou com lá do meu prédio. Tem, ó, só para você ter uma média. IPCA na casa de 80%, dissídio médio entre 90% e 100%. Venda de imóveis residenciais está ali na casa de 50%. Agora, aluguéis residenciais, 110% a 140%. Aí. Cara, eu não tinha lido, pessoal. Eu não tinha lido essa matéria do Felipe. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Aluguéis em áreas premium. E olha só, eu nem sabia 150% a 250%. Aí, o meu lá de casa, é assim, eu nem vi quanto é que tá hoje. Eu peguei ano passado. É mais de 100%. Não, 133% eu garanto. Eu pagava 3 mil e hoje você não aluga um imóvel lá no meu apartamento por menos de 7 mil, nem a pau. Juvenal. Entendeu? E assim, eu tô falando de 133, isso sem pesquisar, né? E isso eu sei do cara que alugou por 7 mil há 2 anos atrás. Nem sei quanto é que tá Você hoje. vê, o cara, a gente tá falando de quase 2 vezes ali a inflação acumulada no período. Exato. E outra, eu fiz um comparativo, cara, aqui com o CDI, cara, que se eu não me engano, o CDI no período também foi bem... CDI, 160%. Ou seja, aí, sem contar o aluguel, ele é o dividend yield, né? Vamos supor assim, pessoal, quem tá aqui, olha só, vamos fazer uma... Explica isso com cuidado, que senão o pessoal vai... Vamos fazer uma coisa aqui, até JP, grava isso, que isso aqui é uma coisa legal pra gente. Quando você compra um imóvel, você está comprando um imóvel lá, por exemplo, por R$1 milhão. Você consegue hoje, nesse imóvel, cerca de 0,5% desse valor de aluguel. Então, um imóvel de R$1 milhão te dá 5% ali, R$5 mil de valor de aluguel. Se você é um investidor de imóvel, você pode pegar esses R$5 mil, fazer fogueira, tocar o barco, você pode usar ele como consumo, comprar qualquer coisa que você quiser e o imóvel continua lá, corrigindo o preço da inflação. O imóvel está corrigindo sempre o preço ou acima do preço da inflação. Os aluguéis têm sido corrigidos acima ainda do preço da inflação. Então, você está tendo uma correção maior de aluguel do que do valor do imóvel ainda assim. Daqui a 3, 4, 5 anos, esse teu imóvel ele vai tomar essa correção durante esse período e vai valer, vamos lá, R$2 milhões. Vamos supor que daqui a 5 anos o teu imóvel dobrou de preço, está valendo R$2 milhões. Agora, você está recebendo 10 mil por mês de aluguel. Só que o que o pessoal confunde é o seguinte, o cupom que você está recebendo agora é 10 mil, ele subiu. Mas quanto é que foi que você tirou do bolso para colocar ali? Foi R$1 milhão, que é o teu preço de compra. Então, o que a gente chama de o yield do dividendo, que é a taxa de dividendo que você recebe, geralmente o pessoal só faz em cima do valor do imóvel no presente. Mas não faz sobre o valor que você aportou no imóvel, que deveria ser o correto. Tipo assim, se eu botei R$1 milhão e ele começa a me retornar R$1.000, 10 mil reais por mês, é 1%. Só que daqui a pouco, se ele começa a me devolver R$20 mil por mês, aquele 2%. Yield é de 2%. Então, o pessoal geralmente faz aquele comparativo. Aluguel dá um pouco dinheiro, dá só 0,5%. Dá 0,5% para quem comprou esse ano. Se o imóvel disparar de preço, o yield é sobre o preço do imóvel, beleza, mas é sobre, para você como investidor, é sobre o quanto você colocou de dinheiro na aplicação. Foi, no meu caso, por exemplo, né, mal comparado, meu imóvel não está alugado, mas meu yield seria ali estava até bem abaixo na época, estava ali um yield de 0,4 e hoje está um yield aí no meu caso aí está com yield de acima de 1,5 ali da minha... Pelo valor que você pagou. Exatamente. Entendeu? Então hoje você estaria tendo que pagar quase que 1,5% em cima da oportunidade que você perdeu lá. Você teria perdido lá atrás se você não tivesse comprado o teu imóvel. Exatamente. E isso gera uma sensação... Isso aí o português, ele sabe isso há muito tempo, né? É isso, e a gente fala assim, cara, tem um monte de PhD, cara aí de finanças e tal, falando no mercado, não, bota na renda fixa, obviamente, você vai ver todo mundo ali tá querendo vender alguma coisa por fora, mas
Assim, aqui eu vou te falar, eu não vendo imóvel, a gente vende crédito, a gente não vende imóvel aqui, a gente tem isenção para falar dessa parte, porque o investimento imobiliário ele tem que ser corrigido pela forma que você está fazendo a aplicação financeira. Lógico. E para um médio investidor, sabe o que eu acho legal? É que ele pode realmente, cara, pegar aquele yield que é recebido todo mês e consumir ele de boa. Ele pode usar aquele yield para ele fazer... O certo seria ele refazer investimentos, reaplicar em outros imóveis ou reaplicar em outras coisas, mas se ele pegar aquele yield e usar aquilo ali tudo como consumo, tá tudo certo, ele não perde. Agora, pega ter R$1 milhão hoje, bota na renda fixa, te comendo aí a 7, 8% ao ano, se daqui a 5 anos você comeu todo o yield, se daqui a 5 anos, o que vale ter 1 milhão? Ter 1 milhão não vai valer 500 mil. Você não faz mais a mesma compra no supermercado. E é isso que a gente acabou de ver para trás. É isso que você vai ver daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos. Então, é bom o pessoal começar a abrir um pouco a cabeça para isso e entender que o mercado ele é muito mais dinâmico do que o pessoal acha. Cenário global, né? Bolsa forte, mercado interno aqui, ele performou super bem. Dólar caindo também, foi um movimento global, acho que aconteceu isso no mundo inteiro. O dólar perdeu força não só no Brasil, mas como em relação com todas as outras moedas emergentes. Eu acho que o Brasil acabou se destacando um pouco mais, porque ele é um país de mais facilidade de liquidez. Então os gringos vieram forte para cá, vieram com peso, e aí eles conseguem também fazer essa arbitragem também nos juros, que a gente tem o maior juros real do planeta. Então, assim, eu acho que eu continuo acreditando ainda na Bolsa do Brasil, os ativos estão baratos. Eu falei contigo também agora, quando a gente estava tomando um café mais cedo, eu vejo uma coisa, pessoal, que é um contrassenso muito grande. O ativo que mais te protege da inflação não é a renda fixa, é a renda variável, seja imóveis, seja a bolsa de valores. Então eu sempre mantenho uma parte do meu capital na renda variável como uma proteção financeira para inflação. E eu vejo que o movimento inflacionário ele está aí e ele está esquisito porque a gente, cara, às vezes a gente fica com aquela ideia, né? Pô, até quando que vai... Eu fiz o movimento errado, eu vou me abrir aqui para os telespectadores. Na pandemia, eu não estava olhando a construção de moeda, mas aí aconteceu um movimento que foi muito engraçado, que o preço dos carros dobraram de preço. Não sei se você vai lembrar. Tudo dobrou de preço. Aí o meu carro, eu falei, pô, meu carro dobrou de preço. Eu acho que esse movimento é só por causa da pandemia, a pandemia vai acabar, o preço dos carros vão cair. O que eu fiz? Vendi meu carro, falei, daqui a 2 anos eu compro um carro de novo. Pô, eu tô esperando já 4 anos e eu não comprei outro carro. Brinco, né? Minha esposa comprou outro carro e tudo mais, mas o preço do carro não voltou ao patamar pré-pandemia. Mas o que aconteceu, pessoal? Aconteceu uma coisa muito importante que poucas pessoas falam, que foi o seguinte: a construção, a impressão de papel moeda no mundo. Não só no Brasil. Então, o que acontece? A gente está aí, a gente viveu esse movimento. Então, hoje, a piscina de dinheiro do mundo todo dobrou. Então, se existia, vamos supor, 100 mil reais em circulação, hoje existem 200 mil. E aí, assim, fica às vezes muito abstrato quando a gente olha isso dessa forma. Vamos tentar olhar para a nossa vida pessoal. Se eu, Carlos, eu tenho 1 milhão de reais, eu estou disposto a comprar um imóvel na região que eu quero, com as características que eu quero, e eu só posso pagar 1 milhão. Agora, se eu tenho 2 milhões de reais na minha conta bancária, eventualmente, isso aí é óbvio, né? Não é uma correlação linear, mas eventualmente eu vou estar disposto a pagar mais caro no imóvel que eu quero, naquela região, com as características que eu quero, porque eu tenho aquele dinheiro na conta. Isso acontece com os governos, acontece com as pessoas, com o mundo. Então tudo subiu de preço. E aí, pessoal, se vocês pegarem esse insight, já valeu a pena vocês terem ficado aqui até agora, que é o seguinte: o que mais protege a inflação não é a renda fixa, são as ações. Ação do Itaú, ação da VEG, ação das empresas centenárias que a gente chama, né, que estão protegidas. Petrobras, Vale.
São elas que te Exportador protegem. de commodities, no geral. São elas que te protegem da inflação junto com o teu imóvel. E eu acho até, eu tenho uma tese, né, que eu acho que os imóveis, eles ainda estão atrasados. Tá? Eles estão subindo e tal, mas eu acho que está atrasado. Tá atrasado. A minha tese é essa. Se tu pegar ele eu tô comprador de imóvel. Se tu pegar ele versus mundo, se você analisar as metrópoles mundiais em países em desenvolvimento, vai pegar uma Singapura da vida, vai pegar uns outros países aqui, vai pegar Londres, Nova York. Vê quanto é que é um metro quadrado num país de primeira ali. E você compara também, a gente faz uma comparação legal aqui também, que não é só o metro quadrado, é o quanto que a pessoa ganha, é o quanto que está o metro quadrado, capacidade de pagamento. É óbvio que a gente tem uma questão dos juros aqui também, mas assim, sim, tá barato. Pessoal, tá barato a casa no Brasil ainda. Não se enganem. É de chorar falar isso, mas a gente que ganha pouco. A verdade é essa. A gente ganha pouco. Beleza, e aí a gente acaba vendo então que teve esse movimento grande. A gente geralmente fala também, Carlinhos, do preço do petróleo impactar muita coisa, né? A gente acabou falando sobre isso. O 8º bloco aqui que a gente tem para falar é sobre guerra e petróleo ainda preocupam, porque é óbvio, galera, que a gente ainda não chegou com os preços de tudo no máximo. Afinal, a guerra tem o quê? 3, 4 meses? Cara, e assim, cara, a gente... O tempo passa rápido, né, cara? O tempo passa rápido e, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um contrassenso muito grande, que é, por causa da tecnologia, por causa da informação, a gente está muito ansioso. Então, a gente está querendo que as coisas acabem muito rápido. Eu lembro quando eu conversava com as pessoas na época da pandemia. Pô, isso aí não vai durar um ano. Durou mais de 2 anos. Pô, mais de 2 anos, né? A mesma coisa com essa guerra. Isso aí, cara, vai dar 2 semanas, a Rússia vai acabar. Com a Ucrânia já tem o quê? 3 anos? 3 anos de guerra de Rússia com a Ucrânia e não acaba. Então, assim, o pessoal tem que pisar um pouco mais o pé aqui no freio, se acalmar, respirar. A gente estava falando hoje também, outra coisa legal, a gente falou, cara, pô, tem que comprar bolsa, mas você tem que comprar sem ansiedade, cara. Se você não comprou hoje, fica tranquilo, você vai comprar amanhã, uma posição longa. Mesma coisa imóvel. Cara, quando você compra imóvel com calma, com paciência, comprar bem é o segredo. Já dizia meu avô, ele falava, cara, você quer fazer um bom negócio, se preocupa com a compra. A compra é mais importante do que a venda. Sim. E aí a gente vê assim, tem um ponto que ainda pode pressionar muito a inflação, que eu tenho visto muito especialista aí do mercado falando, e que ainda não chegou. São, vamos fazer aqui o advogado do diabo, tem um ponto que pode ser muito ruim e um ponto que pode ser muito bom. O ponto que pode ser muito ruim, essa guerra perdurar, o preço do petróleo ficar alto, e aí realmente... o estoque de fertilizante de um monte de país agro caiu, não tem fertilizante novo chegando, porque inclusive é produzido lá e precisa ser transportado através do Estreito de Hormuz, uma parte grande desses fertilizantes. Isso impacta a comida do mundo. Sim. O agro vai impactar o nosso agro, impacta as commodities, a soja, o milho, o feijão, o arroz, o que for, e desse impacto isso vai bater no mundo, porque o país exporta esses grãos para o mundo inteiro. Se lá fora começar a dar falta de comida, o preço sobe e aí, obviamente, ou a gente vai ter desabastecimento aqui ou inflação de preço, o que eu acredito é a segunda parte, é inflacionar mais ainda os preços dos alimentos aqui dentro, o que pode fazer com que a gente veja ainda juros altos, caindo mais devagarzinho durante um tempo. Por outro lado, a gente tem um caso, amanhã o Trump e a turma lá se reúnam e dá todo mundo a mão, hasteia a bandeira branquinha, se abraça, o mundo agora é feliz, todo mundo, acabou a guerra aqui. O Estreito está liberado, a gente vai ter um outro problema, que é os estoques das empresas que estão represadas lá dentro dessa turma. Sim. E que eles vão ter que botar esse estoque a mercado. As fábricas lá, muito provavelmente, quem entende um pouquinho aí, você não pega e desliga a luz de uma fábrica, da noite pro dia, de uma empresa de petróleo. Você é um setup gigantesco, uma empresa de siderurgia e mineração, um alto forno daquele,
Se alguma coisa acontece, ele desliga, são meses até você religar um forno daquele. E isso vai acontecer também, o que a gente estava levantando até no nosso café ali, eu falei, cara, vai depender muito de como a guerra acabar. Se for, pô, a Israel falou que não manda mais nada para a Síria, tá tudo certo. Aí agora Israel fez um acordo de não agressão com o Irã, beleza. Se isso for sendo ajustado em migalhas, né, o mercado vai absorvendo, vai entendendo e vai realizando preços de uma forma mais calma, vamos dizer assim. Se amanhã hasteia a bandeira branca, excelente para o mundo, péssimo para o petróleo, porque provavelmente a gente vai ter da mesma forma que o petróleo empinou loucamente em 2 meses, a gente pode ver esse preço descer, com o mesmo elevador que subiu, ele descer de elevador e não de escada. E aí isso acaba batendo também em dados mundiais, a gente só acontecendo para ver, não tem muito como fazer previsão, porque a gente não sabe como é que as histórias vão ser desenroladas lá, né? Assim, o resumo aí, acho que a conclusão desse nosso bate-papo, acho que, a grosso modo, é que a gente teve aí um respiro de alegria com os juros caindo. Esse respiro ele foi breve, a gente já não tem mais uma expectativa tão grande de uma continuação na redução da taxa de juros, principalmente por causa da inflação, e aí foram vários motivos, o gasto do nosso governo, que é uma coisa de maluco, teve a guerra mundial que está pressionando a inflação no mundo inteiro, mas a gente vê com bons olhos o movimento dos bancos, que estão aí fazendo uma mudança já para financiar 90% do valor do imóvel, com comprometimento de renda maior. Então, assim, a gente está vendo que o mercado imobiliário ele já está dando uma aquecida, a gente está vendo nossa unidade, nossa BU de crédito imobiliário crescendo nos últimos 2 meses. Então, as pessoas procura por financiamento e tudo mais. Esse mês aí deve ser recorde de financiamento na nossa casa de crédito imobiliário. Então, assim, a gente vê com muito bons olhos uma continuação. E uma coisa que eu não falei, mas que é uma tese que eu estou, assim, colocando todas as minhas forças, que é a seguinte: o cenário de juros no Brasil, ele vai continuar alto por um bom tempo. Qual que é a melhor saída para isso? Esteja na ponta do crédito, do formador do crédito. E a gente aqui na Trino Capital, a gente se considera produtores de crédito. Então, assim, cada receita que entra a mais dentro do meu orçamento, eu começo a produzir mais crédito para vender, porque eu sei que eu vou vender com tranquilidade daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou até 5 anos. E o crédito ele vai sempre ser uma necessidade global. Sim. Então, assim, cara, tá no melhor momento. O movimento dos bancos de entregar isso até com mais facilidade hoje, quer dizer, eles estão apostando nessa compra. Eles estão comprados em mercado imobiliário, a verdade. Estão comprados em mercado imobiliário e, cara, o crédito está muito caro. Então, esteja você na ponta de dar o crédito. Perfeito. É isso. Muito bom. É isso, pessoal. Então, para quem ficou aqui até agora, a gente fechou aqui mais um dia, colocando aí com vocês as notícias no ar, para você ficar atualizado com o que está acontecendo no mercado. E se você aí concorda ou discorda de alguma coisa que a gente colocou aqui, cara, isso aqui é um campo aberto para justamente a gente poder levantar ideias e discussões. Então, faz o seguinte, já deixa teu comentário aí embaixo no vídeo, cara. O que você achou do que a gente falou aqui hoje? Você concorda com a gente que a gente está vendo inflação alta? Você concorda com a gente que o juros está alto, que o governo está imprimindo muito dinheiro? E quais são os caminhos de solução que a gente tem hoje para buscar maior retorno e maior rentabilidade? Não ser feito de trouxa aí por dados que a gente às vezes pensa que é uma coisa, mas não é. É isso aí, pessoal. Um grande prazer. Deixem seu comentário, sigam aqui a gente no canal, também se inscrevam e não deixem de colocar suas dúvidas aqui também. A gente falou comentário positivo e tudo mais, mas eu fiquei com dúvida nesse tema. Coloca também, que vai ser um prazer, que eu ou o Felipe, a gente vai estar aqui respondendo vocês. Maravilha. Então é isso. Grande abraço, até o próximo. Valeu!